Cara, se você gosta desse tema de produtividade, provavelmente você já pesquisou muita coisa sobre como se tornar mais produtivo. Quais as ferramentas, quais as técnicas, né? Hoje eu vou mostrar como é que eu faço, tá? Depois de 10 anos, até mais que isso, já que eu fico buscando, lendo livro, vendo nosso um monte de vídeo no YouTube, tentando entender qual a melhor ferramenta, qual o melhor método para tornar meu dia mais produtivo. Mais produtivo, mais leve, menos bagunçado, sabe? E, cara, ou assim, de forma simples, é um caderno qualquer, tá? É um caderno, papel, caneta, é o que melhor funciona, mas eu vou explicar o porquê que eu cheguei nessa conclusão depois de 10 anos pesquisando, putz, lendo centenas, dezenas de livros, pelo menos eu li sobre esse assunto, tá? E continuo lendo porque talvez, né, essa questão pode evoluir, né? Então, assim, você vai na internet pesquisar como me organizar, como ser mais produtivo, como, né, alcançar meus objetivos, sei lá, seja no esporte, na nutrição, no trabalho, nos estudos, relacionamento, finanças, tantas coisas, né, que a gente quer se organizar. E para se organizar e para conseguir fazer tudo isso tem que ser produtivo, né? Então, assim, você vai na internet e você vai ver, cara, centenas, milhares de soluções para você seguir. Eu mesmo já gastei, nossa, não sei quantas centenas de horas vendo vídeo, quantas dezenas de livros sobre o assunto. E todos eles têm um formato bem bacana assim de trabalhar, né? Seja por um aplicativo, onde você lista as coisas que você quer fazer, você dá check, você organiza em pastas, subnotas. Ou também tem muita gente que gosta de usar o próprio aplicativo do celular, né? O bloco de notas do celular. Por ali também consegue se organizar. Numa conversa no WhatsApp com você mesmo também, tem gente que gosta também, funciona. Tem gente que já tem até cadernos. Esse aqui é um caderno que não tem impressão nenhuma, tá? Ele é praticamente liso, assim, não tem nada, é só as linhas em branco. Mas tem cadernos que as pessoas compram que ela é já feito para você se planejar, né? Onde na primeira página você define as metas do mês, na segunda página da semana, na terceira página você começa a definir os objetivos do dia, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E depois você tem a retrospectiva, onde você vai e volta e vê o que aconteceu de bom na semana, no mês, e assim por diante. Todos esses métodos, para mim, nunca funcionou. Para mim nunca funcionou. Talvez se para você funciona, putz, fantástico. Mas qual que é o problema desses métodos para mim? Não é que essas pessoas que divulgam essas plataformas, e tem gente que ainda é pior ainda, só voltando um passo para trás, tem gente ainda que cria um processo ainda que começa a integrar com inteligência artificial, com processos automáticos, integra o seu bloco de notas do celular com as suas notas do computador, com a tua agenda do Google, com o teu WhatsApp, com o teu Kindle. Cara, vira uma loucura esse troço, assim. E, de novo, para quem funciona é fantástico, mas para mim não funciona. Por quê? E por que nenhum desses métodos para mim funcionou? Pelo menos no médio e longo prazo. No curto prazo, cara, tudo é fantástico. Parece que, nossa, aquilo vai funcionar para a vida inteira. Mas por que não funciona? Porque esses métodos, essas técnicas, essas propostas, elas seguem um protocolo, né? Onde, de alguma forma, por exemplo, naqueles cadernos físicos impressos, né? Todo dia você tem que chegar no caderno e escrever as 5 prioridades, sei lá, um agradecimento, o que deu certo, o que não deu errado, depois o que você não deve fazer, daí chega no final do dia você volta para ele, escreve de novo. Ou então no aplicativo você tem que estar sempre atualizando ele, dando check, marcando o que foi feito e o que não foi feito. Depois todo dia, cada semana você volta para ver o que aconteceu e o que não aconteceu. Enfim, todos eles têm um processo, um protocolo, porque acaba que para você criar essa disciplina da produtividade, você tem que ter de certa forma, um protocolo. Você tem que seguir um padrão, que senão vira uma bagunça e você não consegue realmente atingir seu objetivo. Mas o problema, esse é o segredo, mas esse também acaba sendo o problema desses processos falharem. Por quê? Cara, a gente sabe que no dia a dia nosso é uma loucura. Talvez durante alguns dias você consegue seguir aquele protocolo certinho. É tipo fazer dieta, né? Putz, tem que todo dia acordar e comer uma refeição específica de manhã, e depois no almoço outra, e depois no lanche não sei aonde, depois no jantar não sei o quê, e depois antes de dormir fazer mais alguma coisa. É bacana, claro, isso funciona, não tenho dúvidas. Mas o nosso dia a dia não é assim, imprevistos acontecem toda hora, né? Então é meio que uma ilusão a gente achar que quando a gente vai seguir um protocolo de produtividade, que aquilo vai funcionar para sempre. E o problema é que esses protocolos que a gente vê por aí são tão bem feitos, de certa forma, são tão assim otimizados para você alcançar o máximo de produtividade que se você começa a falhar um dia ou outro, perder um pouco do processo, deixar de preencher aquele dia, um dia ou outro, um passo aqui, outro passo ali, o sistema todo começa a desmoronar, o sistema todo começa a perder eficiência e aí perde motivação. Aí quando você vê, você montou um sistema enorme para se organizar, cheio de processos, tudo espalhado.
e você desiste daquilo. Pelo menos foi assim que aconteceu comigo, né? Eu pegava assim e falava, cara, já não consigo mais, porque para eu voltar para esse meu processo, eu tenho que repreencher alguns dias anteriores, eu tenho que rever todo o processo. Minha rotina já tá confusa, já tá cheio de coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu não tenho tempo para voltar para isso aqui, então desisti. E assim foi por anos e anos e anos, até que, né, depois de muito tempo, muito teste, caí num simples caderno e numa simples caneta, uma simples caneta. E na verdade tem uns post-its também que eu uso também, o post-it aqui atrás que eu colo alguns também é legal, é um adicional. Mas depois de pesquisar tanto e ver tanta inovação, tanta tecnologia, a gente começa a se perguntar assim, cara, até que ponto é preciso complicar tanto assim, né? É preciso ter tanta coisa assim, ter um celular bom, um computador, um software, um aplicativo, uma agenda, não sei o que lá, sabe? Tão específico. Porque você começa a olhar para o passado, não que a gente deva se comparar com os caras aí fantásticos, umas mentes brilhantes do passado, né? Mas, cara, até pouco tempo atrás não existia nada disso. O que existia era caneta, papel e caneta. E só com essas duas ferramentas, cara, muita gente fez coisa fantástica, sabe? Até estava lendo esses tempos um livro aqui deixa eu pegar aqui, do Benjamin Franklin, né? De novo, né? Não é que a gente tem que se comparar com os caras desse calibre, né? Mas assim, esse cara viveu aqui em 1700, né? Nossa, 1800 e pouquinho, enfim, muito tempo atrás. E só com, por exemplo, papel e caneta, né? Grosso modo, naquela época mal existia. Ele trabalhava até numa gráfica, assim, mas mal existia isso. E mesmo assim o cara conseguiu fazer um monte de coisa, entendeu? Assim, então, assim, se eu conseguir, com as mesmas ferramentas que essas pessoas do passado fizeram uma fração dos objetivos que elas alcançaram, cara, já é fantástico, né? E aí você começa a perceber, né? Porque um simples caderno, ele, cara, páginas em branco, né? Folhas em branco. Pode ser pautada, pontilhada, quadriculada. Eu gosto muito de folha pontilhada e pautada, né? Que são só as linhas. Mas o que acontece? Esse é o melhor sistema de produtividade para mim, porque é uma página em branco, entendeu? Ali eu construo meu próprio sistema. Ali eu construo o que eu preciso para aquele momento que eu tô. Se a minha vida tá meio bagunçada, tá acontecendo um monte de coisa, peraí. Cara, ele vai ser um sistema mais simples. Ele vai ser um sistema mais tranquilo, mais direto. Não vou ficar meio divagando um monte de coisa. Mas se no momento, por exemplo, assim, na semana seguinte, às vezes, cara, passou aquele turbilhão, passou aquela tempestade e tá mais tranquilo. Cara, eu volto para a mesma página em branco e ali eu já começo a bolar um outro sistema, onde eu já consigo é, refletir mais, pensar mais no que eu estou fazendo, no que eu preciso fazer, se eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo agora, sabe? Se para onde eu estou seguindo faz sentido ou não. Ou seja, eu consigo, né, me tornar um pouco mais reflexivo e aí aquilo, tranquilo, encaixou naquela minha rotina, sabe? E assim por diante. Então, assim, se algum momento, por exemplo, putz, troquei de emprego, perdi o emprego, cara, isso transforma tudo, assim, sabe? Assim, se você tinha uma rotina certinha até então, você com um emprego, com uma renda fixa, cara, beleza, agora mudou. Então, assim, o teu planejamento, o teu dia a dia vai mudar completamente. Então, assim, uma folha em branco, cara, é fantástico. Uma folha em branco e uma caneta é o que resolve, cara, muito dos meus problemas, assim. E tem um segundo aspecto também, muito, assim, legal do caderno em si, da folha em branco, é que, cara, isso aqui é tipo, totalmente analógico, né? É offline. O que eu quero dizer? A hora que você está aqui escrevendo, você não tem distração nenhuma. A hora que eu estou aqui escrevendo, não tem distração nenhuma. Não tenho notificação, nada chega, nada pisca, nada. É meio até monótono às vezes, né? Mas é só a hora que você pega o caderno, cara, é só você e você mesmo com os seus pensamentos, sabe? E nos dias de hoje, assim, cada vez mais fica. Esse é um momento bem raro, né? A gente parar para pensar, refletir assim em silêncio, né? E pensar por conta própria, né? O que a gente quer, o que a gente almeja, sei lá, né? Se faz sentido ou não, porque a gente está tão acostumado a sempre a ser mais passivo nesse sentido, né? Onde as pessoas dizem o que a gente deve fazer, onde as pessoas inconscientemente, né? Eu também sofro disso, né? Mas inconscientemente a gente segue o que as outras pessoas fazem e a gente não para por alguns minutos para pensar se aquilo faz sentido pra gente, né? Para pensar se aquilo é realmente o que a gente quer, né? A gente só vai seguindo, só vai jogando o jogo, vai vivendo né, no automático. Mas a hora que você tira um tempo para parar, não fazer mais nada, em silêncio e pensar, cara, isso muda tudo. Isso muda tudo. Para mim é o que muda.
Seja em momentos bons, momentos ruins, né? Quando a gente vai passando, assim, não sei também, deve ter teorias terapêuticas com relação a isso, né? Porque escrever, pra mim, é. Eu não sei quem falou, se foi Anne Frank, algo assim, que falou, né? Que o papel tem paciência, né? O papel é um bom amigo porque ele tem paciência, né? Ele consegue te ouvir sem julgar, né? Sem questionar. Então, por isso que enfim, é bom o ato de escrever e é de novo, né? Assim, de novo, não me lembrei agora, não me comparando com os caras que vieram do passado, mas mesmo assim, até filósofos do passado também, né? Já tinham muito hábito de escrita e isso era um pilar das reflexões, das ideias que eles trouxeram pra gente, que até hoje a gente também bebe dessa água, né? Então, esse é o sistema de produtividade que eu acho mais legal. Então, assim, é difícil perguntar assim, pô, mas como é que você faz então na prática, né? Cara, uma forma de começar, muito simples ele, é você pegar qualquer caderno, tá? Qualquer caderno que tem por aí, caneta também, putz, troço duas coisas baratas que tem por aí. Claro que depois, já vou de adiantar já, porque a hora que você começa a gostar de escrever e ver o potencial, o poder, sei lá, disso aqui, você vai começar a gostar e vai começar a dar muito valor. E aí você vai querer buscar um caderno diferente, você vai começar a querer ter folhas melhores, você vai querer ter uma caneta cheia de frescura. Enfim, normal, porque você começa a ver o valor naquilo, né? Mas, cara, pega um caderno, bota a data no cantinho assim, pô, se hoje é dia X de abril de 2000 e tal, tal, tal. E só escreva, por exemplo, no dia, assim, sei lá, 5 coisas que você quer completar naquele dia, que você acha que é importante. E tome um tempo, assim, cara, poucos segundos, às vezes já é suficiente, já é melhor que nada, para você pensar o que eu preciso fazer hoje, o que eu objetivamente tenho que fazer e que, ao fazer, eu vou terminar o dia com aquela sensação de, cara, missão cumprida. Sim, eu tenho um caminhão de coisas para serem feitas, mas se eu fizer pelo menos essas 2 coisas, sei lá, que seja, ou 3 coisas, cara, eu chego no final do dia muito bem. E aí começa. Cara, porque esse eu acho que é o primeiro passo, é o mais simples de todos. Você só listar uma lista, né, só listar prioridades do dia. Prioridades que deveria ser só uma, né? Não existe, prioridade não existe no plural, teoricamente. Mas, e aí você começa. Porque acontece? Se você conseguir alcançar aqueles 3 objetivos do dia, por exemplo, beleza, fantástico. Aí no dia seguinte você vai fazer de novo. Eventualmente você vai acabar falhando. Aí você para, olha pro dia anterior e, cara, vamos ver. O que não deu certo? Aí você começa a escrever sobre o que não deu certo, sabe? Você começa a escrever sobre o que foi bom, o que não foi bom, o que funcionou, o que não funcionou. E aí você começa a entender como a sua cabeça funciona, sabe? Você começa a tirar da cabeça todos aqueles pensamentos que muita gente gera. É normal gerar ansiedade, porque a gente fica ruminando tudo aquilo. Mas a hora que você põe no papel, aquilo traz uma clareza, que eu não sei explicar como, mas traz uma clareza onde você consegue observar, você só tira da cabeça tudo aquilo, você despeja aquilo no papel. E, de certa forma, sabe quando você faz uma faxina na cabeça ou quando você faz uma faxina no teu quarto, assim, na sua casa, e você consegue até respirar melhor, você consegue, assim, navegar melhor por aquilo, né? Você consegue tomar um tempo e ter calma, sabe? Então, a hora que eu escrevo as minhas ideias, meus pensamentos, o que tá bom, o que não tá pro papel, parece que eu descarrego da cabeça, eu organizo no papel e a cabeça fica um pouco mais livre, tem mais espaço de manobra, sabe? Para você pensar, conectar as ideias, conectar as prioridades, planejar melhor o que deve ser feito, como deve ser feito e assim por diante. Isso acaba sendo um processo cíclico, né? Porque, como eu disse, né? Cada dia é um dia diferente, cada dia acontecem as coisas, imprevistos novos que você não previa, imprevistos que você não previa, né? Ótimo isso. Mas você vai adaptando para o seu dia a dia. E aí, claro que vai chegar um momento que, às vezes, a disciplina pega, né? Quando você, às vezes, passa um dia sem escrever, passa 2 dias sem escrever no caderno e tal, você vê que o dia a dia começa meio que perder um pouco a produtividade. E aí cabe a disciplina de você, cara, não, eu preciso voltar. É tipo ir pra academia, né? Chega uma hora que não tem boa vontade, não tem motivação, você tem que simplesmente fazer o que deve ser feito. Daí você volta pro seu caderno e você começa a refletir, então, cara, o que deu errado nos últimos dias para eu ter falhado, né? E esse é o processo, sabe? Ou seja, a cada dia, sem perceber, tanto a gente, né, você, quanto o seu processo de escrita, ele vai se melhorandinho um pouquinho mais, né? E vai se evoluindo, se desenvolvendo para porque é melhor para você naquele momento, entendeu? Então, assim, não tem uma fórmula mágica certa. O importante é acredite no processo. Pega um caderno,
e escreva o que você quer fazer, o que deve ser feito, não é hoje, no amanhã pelo menos. E aí você começou. E não deixa essa disciplina de voltar, que seja, não precisa ser todo dia, mas a cada 2 dias, a cada 3 dias, você define seu ritmo de voltar para o caderno e escrever de novo, tá? Eu acho que isso é a melhor ferramenta. É a melhor ferramenta e o caderno você pode levar para onde você quiser, tem luz, não tem luz, tem internet, não tem internet, não tem distração. Acaba que é engraçado, né? Antigamente, talvez, dizer que você tinha uma agenda online, que você tinha notas na nuvem, em aplicativos, era questão de luxo, né? Nossa, que diferente, né? Gostaria muito de ter. Mas a verdade é que hoje o jogo virou, né? Então você ter um bom caderno, papel e caneta de qualidade, assim, para você escrever e se organizar, esse e desconectado, nada tecnológico, né? Que funciona sem bateria, esse acaba sendo um novo luxo, né? É engraçado como isso acontece. Mas então é isso. Testa aí. Pega um caderno, pega uma caneta e começa a escrever. Começa a escrever e me diz aí depois o que você achou, sabe? Eu acho que cada um vai definir o seu processo. E quem quiser um caderno igual esse meu aqui, eu vou deixar no link aqui na descrição do vídeo também. Não é barato, ele é de couro, enfim, uma qualidade muito superior de qualquer caderno que você vai encontrar por aí. Mas quem quiser, pode levar a sério, né? Cara, e a partir de agora eu vou me tornar uma pessoa mais disciplinada, eu vou me tornar mais produtivo. Eu acho que vale a pena investir em ferramentas boas também, sabe? Então é isso. Então, se curtiu, deixa o seu like aí. E se você quiser, depois que eu discorra um pouco mais de como eu escrevo de fato, né? Como é que eu uso no dia a dia, na prática, o caderno, deixa nos comentários aí que eu posso fazer um novo vídeo explicando também. Beleza? Fechou? Valeu!